Os Vikings são um dos povos guerreiros mais famosos da história e, com certeza, fizeram por merecer essa fama. Navegantes habilidosos, faziam longas expedições para fins de comércio e colonização de territórios. Mas sua fama deve-se àquilo em que eram verdadeiramente mestres: a pirataria. Para os povos medievais, poucas coisas eram mais aterrorizantes do que ver os famosos barcos vikings, com seus guerreiros pesadamente armados, aproximando-se pelo litoral ou navegando em um rio próximo, prestes a atacarem uma vila, um mosteiro e saquearem tudo o que podiam carregar. Os vikings eram guerreiros conhecidos por suas habilidades de combate e sua capacidade de infligir medo em seus inimigos. Mas entre eles, havia uma classe de guerreiros ainda mais feroz, diante dos quais os próprios companheiros de armas sentiam-se intimidados. Eles eram a elite do exército viking, guerreiros inigualáveis em força sobre-humana e fúria descontrolada. Eles eram conhecidos como Berserkers. Uma interpretação possível da palavra Berserker seria homem com camisa de urso, uma vez que os guerreiros Berserkers são sempre descritos com peles de urso sobre os ombros ou a cabeça de urso sobre o capacete. A ligação com o urso provém do simbolismo e da importância deste animal para as tribos germânicas desde a antiguidade. Os guerreiros vikings também utilizavam a pele do lobo, sendo esses guerreiros lobos denominados Ulfedin. O fato é que Berserker acabou por se tornar um nome genérico para essa classe de guerreiros de elite, que vestiam as peles do urso, do lobo e até mesmo do javali, como forma de evocar a fúria desses animais, e com isso, projetar uma aparência de força e selvageria, em uma estratégia que visava aterrorizar os oponentes. E funcionava. A mera visão dos Berserkers em ação podia ser o bastante para deixar os inimigos em estado de choque. Os Berserkers faziam parte de um culto específico ao deus Odin e estavam inseridos dentro de antigas tradições xamânicas. Para se tornar um Berserker, o guerreiro passaria pelo que era uma forma simbólica de morte e renascimento. Vivendo nas florestas geladas por um período de tempo, o guerreiro aprenderia a viver como o seu animal de poder, imitando seu comportamento. Através de longos períodos de jejum, exposição ao frio extremo e danças cerimoniais com armas, o guerreiro seria capaz de ser possuído pelo espírito de seu animal, com toda a sua força, fúria e destemor. Tornaria-se então um homem-urso ou um homem-lobo, e deixaria parte de sua humanidade para trás. Os relatos sempre mencionam a ferocidade dos Berserkers, e o horror e o medo que as pessoas sentiam ao encontrar esses guerreiros frente a frente. Os Berserkers eram capazes de atingir um estado de fúria chamado pelos nórdicos de Berserkergang, descrito como um estado de completo abandono da razão, no qual o guerreiro voluntariamente regredia ao estado selvagem, abraçando seu lado primitivo e tornando-se puro instinto. Algumas teorias atribuem esse comportamento incontrolável e violento ao uso de bebidas à base de plantas alucinógenas, mas não há nenhuma evidência nesse sentido. O mais provável é que se tratava de um estado de transe autoinduzido durante rituais em homenagem ao deus Odin. A fúria dos Berserkers era tão grande que eles mordiam as bordas de seus próprios escudos para tentar controlar a ansiedade antes de uma batalha. Nas sagas islandesas, seu autor, Snorri Sturluson, descreve essa condição da seguinte maneira: os Berserkers urravam, gritavam, gargalhavam e choravam, tudo ao mesmo tempo. Alguns não eram capazes de falar. O turbilhão de emoções parecia consumi-los de tal maneira que seus olhos ficavam injetados. Os dentes se arreganhavam em um rosnado profundo. A expressão facial se transformava numa máscara, e sua postura se assemelhava à de uma fera acuada.
Esses guerreiros, então, se lançavam contra os inimigos sem armaduras, como os cães selvagens ou lobos. Corriam pelo campo de batalha, às vezes nus, almejando chegar o quanto antes até seus inimigos. Por vezes, atacavam seus próprios aliados, sem motivo aparente, apenas pela sede de sangue. Eram fortes como ursos ou touros selvagens, e matavam com as próprias mãos, golpeando, arranhando e mordendo. Com um machado ou espada, eram destruidores. Não temiam nada, nem aço ou pedras, nem flechas ou óleo fervente. As sagas, de fato, mencionam guerreiros berserkers cruzando colunas de fogo, investindo contra paredes de escudos e lanças para romper linhas de defesa, continuando a lutar com flechas cravadas em sua carne, avançando contra inimigos em maior número e mais bem armados, de peito nu, armados com fúria e selvageria. Suportando ferimentos que teriam abatido a maioria dos homens, os berserkers brandiam ferozmente seus machados, arrancando cabeças, quebrando ossos e massacrando o que estivesse à sua frente. É a agressão em estado puro, terrivelmente assustadora. Sem dúvida, esse estilo extremamente violento e suicida de combate fez os berserkers entrarem para a história da guerra. Durante a Batalha da Ponte de Stamford, que ocorreu em 1066 d.C., um exército viking, comandado pelo rei Harald, encontrava-se em grande desvantagem contra um exército saxão muito mais numeroso. Os vikings foram forçados a recuar através de uma ponte de madeira. Era uma tarefa que parecia impossível. Os saxões estavam muito próximos, e eles continuaram a avançar quando, de repente, um berserker se colocou no centro da ponte e, usando um grande machado, conseguiu bloquear o avanço dos saxões. Estima-se que este berserker matou 40 homens antes de finalmente tombar, mortalmente ferido pelas lanças saxãs. Mas seu sacrifício não foi em vão. Ele conseguiu segurar o exército saxão para que o rei Harald pudesse escapar junto com seus guerreiros vikings. Os berserkers eram considerados guerreiros especiais. Usados em momentos específicos na batalha, uma das ações era enviar os berserkers contra a parede de escudos inimiga. Eles avançavam sem medo da morte, quebrando escudos e criando uma abertura para os guerreiros na retaguarda. Os berserkers também eram usados para atacar os flancos dos exércitos inimigos. Surgiam subitamente na retaguarda inimiga, causando grande estrago com seu estilo de luta furioso e descontrolado. É por isso que os antigos padres medievais descreviam os berserkers como homens possuídos por demônios. Com toda essa eficiência em combate e sua capacidade de causar medo, os berserkers tornaram-se guerreiros bastante valorizados em sua época, compondo a guarda pessoal de reis e senhores da guerra escandinavos, e até mesmo como tropas de elite em exércitos estrangeiros, sendo o exemplo mais famoso a Guarda Vareg, formada por berserkers suecos a serviço do Império Bizantino. Apesar de atingirem um status privilegiado na sociedade viking, o fato é que os berserkers eram vistos de maneira muito negativa pelo camponês, o comerciante ou fazendeiro, para quem os berserkers eram sinônimo de confusão e violência devido ao seu desequilíbrio mental. Sempre loucos, psicologicamente instáveis e imprevisíveis, os berserkers eram frequentemente banidos das comunidades devido ao perigo que representavam para as pessoas comuns. São frequentes os relatos de berserkers atacando e matando as pessoas sem motivo aparente. Possivelmente, os berserkers sofriam do que atualmente é chamado de desordem por estresse pós-traumático, uma condição comum em veteranos de guerra em qualquer época. Os berserkers estavam inseridos em uma sociedade brutal, participavam de combates sangrentos desde jovens,
tornando-os familiarizados com violência extrema, nua e crua, na qual se viam completamente imersos. Nas sagas, os Berserkers são sempre descritos como veteranos de muitos confrontos, indivíduos forjados no campo de batalha e testados contra inúmeros inimigos. É preciso considerar que a vida de um guerreiro medieval era algo realmente aterrorizante. O medo constante de morrer de maneira dolorosa, o horror de se ver em meio de uma batalha sanguinária e a perspectiva de sofrer mutilações acabavam cobrando um alto preço na mente desses homens. Eles se tornavam duros e embrutecidos e naturalmente reagiam com extrema brutalidade. Acrescente-se a isso uma sociedade que glorificava a violência, e temos elementos suficientes para construir guerreiros implacáveis e altamente eficientes, porém, sempre a um passo da loucura. Segundo as lendas nórdicas, alguns berserkers desapareceram nas florestas, transformando-se em ursos ou lobos, condenados a viverem o resto de suas vidas como animais selvagens. Inclusive, alguns autores acreditam que essa seja a origem da lenda dos lobisomens, tão disseminada por toda a Europa desde a Idade Média. Uma coisa é certa, a reputação dos berserkers, com sua coragem insana e seu estilo de luta grotesco, atravessou os séculos, servindo de inspiração para inúmeras histórias e provocando fascínio e assombro.